23 anos de idade, um centroavante diferente e não me refiro apenas na sua qualidade, mas principalmente pelas suas características. Na minha visão, inclusive, um futuro top 10 ou até top 5 melhores centroavantes do mundo. Um destro com tanta qualidade na perna esquerda que dá para considerar uma ambidestria. Gurizada, hoje nós vamos entender quem é e como joga Joshua Zirkzee, o novo centroavante dos Red Devils. Mas antes de irmos para o conteúdo do vídeo, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no canal, eu peço por gentileza a sua inscrição e também o seu like, para que você receba mais conteúdos como esse e também para ajudar aqui no crescimento desse singeloso espaço, certo? Vamos pro vídeo. Joshua Zirkzee, 23 anos de idade, um atleta, portanto, 2001, 1,93 de altura e centroavante holandês, com passagem nas categorias de bases do ADO Den Haag Feyenoord até a chegada no gigante da Baviera, Bayern de Munique, onde o mesmo acabou se profissionalizando. E pelo rolo compressor alemão, em mais ou menos um ano em que ele esteve disponível no plantel do clube, foram 4 gols em 14 jogos. Vale ressaltar que foram apenas 4 dos 14 jogos como titular e em todos ele foi substituído. Durante a época de Bayern, Joshua acabou acumulando 2 empréstimos. No meio da temporada 2021, ele acaba sendo emprestado para o Parma da Itália, portanto em janeiro de 2021. E pelo clube italiano foram apenas 4 jogos, todos vindos do banco, com 0 gols e 0 assistências. Mas vale ressaltar que o mesmo nessa época teve 2 lesões na sua passagem pelo clube italiano. No fim de fevereiro para o começo de março, ele ficou fora devido a dores lombares, um pouco mais de 15 dias. Porém, depois, entre o fim de março e o começo de abril, Joshua teve uma lesão no ligamento interno, que acabou tirando ele de combate para o resto da temporada inteira. Voltando ao Bayern, Joshua é emprestado novamente, dessa vez para o Anderlecht da Bélgica, onde dessa vez ele joga a temporada 21-22 completa. E em 48 jogos, sendo alguns como reserva, ele tem 18 gols e 10 assistências. A primeira temporada dele com números mais inflados, com números mais notáveis. Mas vale ressaltar também que nesse período entre transição da base para o profissional do Bayern de Munique, passagem pelo Parma e também essa passagem pelo Anderlecht, ele foi figurinha carimbada na seleção sub-21 da Holanda, sendo inclusive uma das referências da equipe. Até que na temporada 22-23, o Bolonha, novamente um clube italiano, ficha o nosso queridão por um pouco mais de 8,5 milhões de euros. Na sua primeira temporada pelo novo clube, ele não se destaca tanto, foram apenas 21 jogos, vale ressaltar que 6 apenas como titular, 2 gols e 2 assistências. Porém, na temporada seguinte, 23-24, a temporada passada, e sob a tutela de Thiago Motta, que havia chegado no início da última temporada ainda, com a sua filosofia mais estabelecida e os jogadores mais adaptados ao seu sistema, Zirkzee mostrou suas credenciais para o futebol europeu. Foi peça fundamental para ajudar o Bolonha a ficar em 5º colocado na Série A, e nessa temporada foram 37 jogos pelo Bolonha, com 12 gols e 6 assistências. E sim, eu imagino que você do outro lado, talvez até mesmo torcedor do United, possa estar julgando de ele de fato não ser um centroavante dos mais goleadores. E eu posso confirmar, ele não é um dos caras mais artilheiros possíveis. Ele não é, pelo menos ainda, aquele jogador que te garante 25, 30 gols por temporada. Mas eu já vou te mostrar por que ele é um jogador fabuloso. É isso que a torcida vai precisar entender. Possivelmente o próprio Højlund que temos ali no nosso elenco, ele é mais goleador do que o próprio Zirkzee, ou pelo menos tem potencial para fazer mais gols. Tem a mais característica de artilheiro do que o próprio Joshua. Mas antes de entrarmos em como ele joga, eu vou trazer alguns dados dele na Série A de 23-24 para vocês já começarem a entender um pouco do jogo dele. Algumas estatísticas então dele na Série A de 23-24. Ele foi o 3º jogador do Bolonha com a maior nota SofaScore, atrás apenas dos incríveis Ferguson e Calafiori. E aqui a gente chega em já 2 estatísticas que para mim explicam bastante ele não ser um centroavante dos mais goleadores, mas ser um jogador muito inteligente, de uma característica diferente. Em grandes chances perdidas no torneio, ele não aparece nem entre os 50 da liga. Ele perdeu apenas 4 grandes chances no campeonato inteiro. Como efeito de comparação, o top 5 dessa lista perdeu de 12 a 19 grandes chances no torneio inteiro. Mas no contraponto, na estatística de grandes chances criadas, ele ocupa a 7ª colocação da Série A inteira, com outros jogadores com ele nessa mesma posição, empatados com 11 grandes chances criadas. Vale ressaltar que do elenco inteiro do Bolonha, os atletas com mais destaque nessa estatística de grandes chances criadas eram ele e o seu agora ex-companheiro Orsolini, ambos com 11 grandes chances. Já o terceiro era o lateral austríaco Post, com apenas 5. Então não é nenhum absurdo aqui a gente já entender que o Zirkzee, ele era um dos principais criadores da equipe, não exatamente goleadores, embora tenha sido artilheiro. Aqui vem outra estatística curiosa. Enquanto em passes certos do elenco do Bolonha, ele ficou apenas na 14ª colocação, com 20,6 passes certos em média por jogo, ele foi o 2º da equipe inteira no torneio com mais passes decisivos por jogo, 1,3 por partida. Vale ressaltar também que em dribles certos, ele foi o
8º do torneio inteiro e o primeiro da equipe do Bolonha, com uma média de 1.5 dribles certos por jogo. Ou seja, juntando todas essas estatísticas que eu passei pra vocês e até os números dele mais frios quanto a gols e assistências, e analisando alguns jogos do Bolonha que eu assisti, o que dá pra dizer sobre o Zirkzee? Como que ele joga? Se tem algumas coisas que eu posso pontuar pra vocês é que, primeiro, como informei lá na introdução do vídeo, ele é um destro que aplica as mesmas funções quase que todas com a perna esquerda do mesmo nível. Dá pra dizer que ele é um ambidestro praticamente. Ele tem um bom posicionamento para referência, o que a gente até espera pelas características físicas dele, um cara mais alto, 1,93. Ele tem a opção de atacar a profundidade? Tem. Não é o melhor do seu jogo, mas ele pode dar essa alternativa. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, eu vou abrir uma janela apenas para explicar uma coisa para vocês. O que mais temos na Premier League nesse momento são centroavantes como Oli Watkins, Richarlison, Højlund, Haaland. O que esses caras possuem em comum no seu jogo? Eles possuem como característica receber a bola no espaço, utilizar de uma arrancada com explosão, por exemplo, para vencer os defensores, ou seja, se projetar em velocidade nas costas dos marcadores e receber a bola no espaço com um passe que quebra a linha, como a gente costuma falar na gíria do futebol, com passe fura a linha. E o Zirkzee possui isso de fato no seu jogo, até mesmo pelas suas características, ser um cara mais alto, de 1,93, com um bom porte físico, com certa forma explosão, características que lembram até o próprio Haaland e o próprio Højlund. Ele tem isso como característica, pode ser acionado desse jeito no jogo, mas se no futebol nós temos o jogador que recebe no espaço, nós temos o jogador que faz a bola chegar lá, que é o jogador que recebe a bola no pé. O Zirkzee, ele é o famoso 9 armador. Se nós chamássemos ele inclusive de 9,5, como algumas pessoas gostam de chamar, por quê? Porque entre o 9 e o 10 seria uma forma boa de simplificar ele. Mas o Zirkzee, ele tem qualidade e capacidade para ser um pivô de área, podendo girar para finalizar ou buscar até mesmo um companheiro livre, porque ele é muito ágil inclusive para executar essa função. Embora o físico dele sugira de um jogador mais pesado, ele tem um excelente movimento de quadril, cara. Então ele consegue executar um giro de costas para marcação muito rápido. Ele tem muita agilidade. Ele joga com poucos toques e ele possui um drible a curta distância muito bom e eficiente. Muito bons em espaços curtos, jogando em campo reduzido. Não é à toa que inclusive foi um dos jogadores do torneio da Série A italiana que mais executou dribles certos por jogo. Portanto, ele tem facilidade para girar, de achar um companheiro na profundidade, um companheiro recebendo no espaço. E além de tudo isso, o pivô dele é maravilhoso por si só, mas a descida dele, o pivô dele numa faixa mais recuada do campo também é espetacular. Ele tem muita facilidade de sair da referência, especialmente em um momento do jogo em que os médios estejam bem marcados. É muito comum nesse momento do jogo a gente ver ele saindo da referência para receber um passe fura a linha dos defensores. E aí é aquela coisa, o movimento dele de sair da referência e, como já expliquei aqui para vocês, a facilidade pelo movimento de quadril dele de girar o corpo e deixar o marcador para trás, potencializa demais os extremas receberem na profundidade. Não somente os extremas, ele também tem capacidade de sair da referência, não exatamente até o meio campo, mas de sair alguns passos da centroavância para poder interagir com os meias. E essa interação dele com os meias é muito interessante. Tem um gol, inclusive, que eu vou deixar aí na tela, que é um gol dele contra a Lazio, em que ele sai da referência, ele consegue achar o companheiro que infiltrou nas costas da defesa, recebendo no espaço, portanto, e ele mesmo se projeta para a área recebendo o passe para finalizar. Ou seja, ele deu a pré-assistência do gol que ele mesmo fez. Se eu pudesse simplificar um pouco o Zirkzee com poucas palavras e também resumir o que eu passei de conteúdo para vocês, eu diria que de todos os atletas no futebol que a gente fala que é parecido com o Roberto Firmino, aquele centroavante construtor que desce da área, dá espaço para os extremas, muitas vezes até mesmo pro meia, o Zirkzee, ele é o que mais se aproxima do Firmino de todos no planeta. Mas esse para mim não é nem o principal ponto. O principal ponto para mim do Zirkzee é a possibilidade de características que ele oferece pro time. Então, como eu passei para vocês, ele pode ser um cara de mais referência, um pouco mais plantado na área, ou se movimentando dentro do quadrado da defesa, ou então ele pode receber no espaço, sendo acionado em velocidade atrás da defesa. E em destaque, a inteligência dele para participar do jogo, inteligência para jogar, para poder influenciar em diferentes partes do campo. Não acontece sempre, mas também não é incomum de nós vermos ele saindo da referência e descendo até o meio campo. Já no terço final, ele se movimenta em praticamente o campo inteiro, corredor lateral direito, corredor esquerdo, corredor central, ele participa especialmente no terço final de todo o terço. E eu comparo ele com o Firmino justamente com essas características. Existem outros jogadores que lembram, mas ele é o mais próximo do Firmino. E como eu também disse, ele não é um dos centroavantes mais goleadores, ele ainda não se transformou, não sabemos nem se ele vai se transformar, num jogador que te garanta 25, 30 gols por ano. Mas as ferramentas dele, especialmente na construção, na
minha visão, me levam para um lado parecido com o do próprio Roberto Firmino. Não é o principal goleador da equipe, mas ele vai potencializar os seus companheiros, especialmente os extremas e os meias de mais chegada à grande área. Ou até mesmo se tratando de Manchester United, onde nós já temos Rasmus Højlund, por que não potencializar também um companheiro de ataque, dando liberdade para o mesmo ocupar essa faixa com o movimento que o Joshua vai fazer, que além de manipular espaço, ele se vira bem com poucos toques. E aí nós chegamos justamente no funcionamento da equipe, em que eu vou confessar para vocês que eu tenho algumas dúvidas do que passa nesse momento da cabeça do Ten Hag. Por quê? Eu sinto que talvez uma das melhores formas para encaixar os Zirkzee no time do United, especialmente olhando para alguns nomes como Bruno Fernandes, o próprio Rashford ou o próprio Garnacho, que inclusive eu acho que precisa melhorar em alguns pontos, ainda tem muito potencial, é um jovem, mas ele ainda precisa amadurecer alguns pontos. Eu sinto que talvez a melhor forma de jogar seria replicar um pouco, obviamente que não copiar, né? Até porque é impossível você não ter os mesmos jogadores, mas replicar um pouco do que era o Liverpool do Klopp. Pois você tem um centroavante com tanta facilidade de sair da área que ele consegue potencializar muito com passes em profundidade ou apenas liberando espaço para os extremas. Só que aí que vem o grande problema. O United tem um extrema pela esquerda que é muito bom nesse sentido, que é o Rashford, enquanto na direita a gente não tem um canhoto exatamente dessa característica. Nós temos o Antony, que é um jogador de muito mais drible, na verdade, ou até mesmo linha de fundo para cruzar. Ele não é um dos extremas mais finalizadores, ele é muito mais do drible, da construção por passar do adversário e já largar a bola novamente. E nós temos o próprio Diallo, que segue mais ou menos essa mesma toada. Não é um cara de muitas finalizações, muita penetração na área. É um cara mais do drible, mais da velocidade. E embora o Garnacho tenha jogado alguns jogos pela direita nessa temporada, e tenha jogado alguns inclusive até bem, eu prefiro um canhoto nessa faixa. E aí que vem a questão pra mim. Eu fico com um pouco de dúvida, porque na minha opinião, o ideal seria juntar Zirkzee e Højlund. Você tem um centroavante que é mais de referência como o próprio Højlund, um cara que pode atacar o espaço, pode receber na profundidade com a saída de referência do Zirkzee. Só que aí que vem o ponto. O Erik ten Hag, ele 99% da sua carreira religiosamente ele joga no 4-3-3, ou pelo menos no 4-2-3-1, mas dois caras pelos lados e um cara como referência. Será que nesse momento ele iria mudar? Não faz muito parte da filosofia dele, pelo menos no que ele foi criado, desde os tempos de Utrecht, Ajax e agora no Manchester United. Nessa temporada ele fez alguns jogos um pouco saindo desse 4-3-3, mas muito pela necessidade do elenco, principalmente porque não tinha alguns jogadores. O ideal, na minha opinião, seria colocar os dois para jogo. Porém, eu sinto, na minha opinião, que neste momento, tanto por oferecer mais características, que é o caso do Zirkzee, que oferece muito mais características do que o Højlund, e principalmente pelo Ten Hag ser um cara do 4-3-3, e especialmente pelo Manchester ter apenas os dois como atacantes no seu elenco, como centroavantes, é o Zirkzee, o Højlund e o Whiffley, que é o moleque da base e que tem apenas 18 anos de idade, ele é muito cru. Não tem ali um terceiro jogador que possa eventualmente jogar algumas partidas, um cara até mesmo mais experiente, como diziam algumas informações no fim da última temporada, que o United iria pro mercado para buscar um centroavante mais experiente, pro Højlund ser o titular, o experiente jogar alguns jogos e ele passar um pouco de experiência, de ensinamento pro Højlund. Na verdade, o United foi atrás do Zirkzee, um dos centroavantes mais cobiçados atualmente do futebol mundial. O próprio Thiago Motta queria levar ele para Juventus. Eu sinto que por esses pontos, por características do Ten Hag, por esse bagulho que eu falei do centroavante experiente, o Højlund, ele me parece não passar tanta confiança para algumas pessoas de dentro do United. Eu sinto que a temporada começa com o Højlund no banco e o Zirkzee sendo o centroavante titular. Mas aí, justamente para encaixarmos essa característica, na minha visão, o United vai precisar ir atrás de um extrema pela direita, canhoto preferencialmente. Acho que como encaixe seria interessante buscar um extrema pela direita. Embora o Sancho tenha jogado agora na reta final de temporada pela direita no Borussia, ele é um extrema à la Messi quando jogava na direita e à la Neymar, de trazer para o meio e construir, com dribles até mesmo mais longos ou com passes, ele é de mais construção. Eu sinto que como encaixe seria interessante um extrema pela direita. Ou então, de alguma forma, o Ten Hag encaixar tanto o Zirkzee quanto o próprio Højlund na equipe. No fim das contas, não tem como a gente prever o futuro. O Zirkzee vai dar certo no United? Isso a gente só vai saber com o tempo. Agora, ele tem idade, ele é bom jogador, ele possui mais de uma alternativa de característica para o time, ele é jovem e tem margem para crescimento. Portanto, Ten Hag ganha mais um talento. Vamos ver se ele vai conseguir se desenvolver no United, que, convenhamos, né, nos últimos anos é o grande problema. Mas é isso, rapaziada, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Para você que é torcedor do United, assim como eu, você também tá entusiasmado, você tá empolgado com o Zirkzee, eu confesso para vocês que para o roteiro desse vídeo, quanto mais estatísticas e mais vídeos eu vi do Zirkzee, mais eu ficava encantado e impressionado. Ele é um jogador diferente. Como eu disse, não só pela qualidade,
mas pela característica e principalmente pelas possibilidades que ele oferece. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, rapaziada, inclusive se inscreva para receber os próximos. Muito obrigado pela sua atenção, pela audiência e vambora!